Preparamos uma série que se chama Trilhas do Excel. São vídeos tutoriais que nos ajudam a aprofundar o nosso conhecimento do programa Excel da Microsoft, ideal para a criação de gráficos e tabelas dinâmicas. Quem deseja e trabalha na área administrativa sabe o quanto é importante o domínio desta ferramenta em um escritório ou agência. O conhecimento dos vários tipos de tabelas, gráficos e sua interação faz todo o diferencial na qualidade de um profissional. O professor Geraldo Magela Batista apresentará nesta primeira aula o gráfico de colunas 100% empilhadas, gráfico de bolhas, gráfico de colunas que muda de cor automaticamente e o gráfico de meta e resultado. Com exemplos práticos, ideal para você repetir em seu computador, dominar os comandos e reproduzir com qualidade o conteúdo. Então, separe este momento, pegue o seu caderno e caneta e vamos estudar. Inscreva-se em nosso canal para receber mais conteúdo sobre este tema. Vamos para a nossa primeira aula? Bons estudos! Então, vocês podem entender que isso aqui é uma aula, né? É uma aula explorando um pouquinho, né? Um pouquinho mais avançado dentro dos gráficos aí. E aí vocês podem, se você quiser, você pode me perguntar, você pode tirar dúvida aqui no chat mesmo. Aí eu vou respondendo ao longo das aulas, tá ok? Então vamos lá. Para começar, nós temos aqui as trilhas do Excel. O que envolve as trilhas do Excel? São trilhas, né? São passagens, são aulas que servem de suporte para você durante as aulas do curso gravado que vocês têm aí com outro professor. Então, eu vou passar para vocês aí o de conhecimento que eu tenho vivido ao longo desses 17 anos, né? Que é o dia a dia dentro de empresa mesmo, principalmente empresas que trabalham com a área administrativa, financeira. Então, são vivências do dia a dia mesmo, e além de cursos, né, feitos aí ao longo da minha vida. Então, aí eu consegui, né, unir essas duas coisas, o conhecimento, a vivência, né, a experiência desses anos, juntamente com as técnicas que nós temos aí durante, né, nos cursos avançados de Excel também, envolvendo a parte de gráficos. E aí, para começar, nós vamos ver, dentro das trilhas do Excel, explorando gráficos avançados. O que seria isso? São gráficos mais avançados, além daqueles que vocês estão acostumados, né? Para quem já conhece, para quem já trabalha com gráficos aí no dia a dia, pode ser que não tenha visto isso aí alguma vez. Então, eu vou passar algumas técnicas aqui, um passo a passo, e espero que você goste. Qualquer coisa você pode me perguntar, mandar mensagem, entrar no chat, mandar no meu e-mail, eu vou responder com o maior prazer, beleza? Então, vamos lá. Primeiramente aqui, deixa eu só dar um zoom aqui deixa eu dar um zoom aqui na minha tela. Só um momento. Nós estamos aqui começando com o modelo de gráfico, né? Salvando e usando o modelo de gráfico. O que seria isso? O que é salvar e usar um modelo de gráfico? Muitas vezes, durante o seu dia a dia, na sua empresa, no seu trabalho, na sua casa, você usa gráficos, né? Gráficos nada mais são do que formas representativas, né? Mais visual, porque o ser humano, na maioria das vezes, ele é bem visual. Ele bate o olho assim, se você tiver bastante números, letras, você não consegue muito prestar atenção. Então, o Excel, ele tem essa parte gráfica, justamente para você trabalhar esse visual, onde você bate o olho ali, já vê aquela informação, né? Vê aquela informação na tela vermelha, ou azul, ou verde, mostrando que aquilo está ruim ou está bom, mostrando se aquilo está alto ou está baixo. Então, o gráfico ele serve para isso. E aí, aproveitando isso, durante o seu dia a dia, você cria gráficos aí de várias formas, né? Você tem gráfico de pizza, gráfico de colunas, gráfico de barras, gráfico de rosca. Você vai ver isso durante o curso seu aí que você está fazendo, né? O curso gravado que você tem aí na sua plataforma. E aí, eu vou mostrar para você como que você pode salvar e usar os modelos de gráficos. Quando você cria um gráfico, você tem que trabalhar ele todo, colocar as cores, colocar formatações diversas. E aí você gostou bastante daquele gráfico. Imagine que você precisa fazer aquele gráfico novamente. Não, eu achei bacana aquele gráfico, eu vou fazer no outro computador, você perdeu o computador, ele perdeu a informação, e você deseja fazer aquele gráfico novamente. E aí você quer fazer aquelas coisas e dá aquela trabalheira toda, né? 1 hora fazendo um gráfico, modelando e tudo mais. Você pode, né? Se eu te contar que você pode fazer isso
apenas uma vez, naquele modelo que você gostou, trabalhou, fez ele bonitinho ali, durante uma meia hora, uma hora ali você fez, e você pode salvar esse gráfico para usar depois. Então, existe aí uma forma, né, uma opção dentro do Excel, dentro dos gráficos, que você pode fazer isso. Então, eu vou te mostrar a melhor forma de você fazer isso, você salvar e usar um modelo de gráfico gravado. Beleza? Então, vamos lá. Olha só, eu tenho aqui na minha tela, deixa eu só dar um zoom um pouquinho aqui, aumentar um pouquinho mais. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Pronto. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Eu tenho aqui na minha tela uma relação, uma lista, né, bem simples aqui, onde eu tenho vendedores, o nome de vendedores, lembrando que são nomes fictícios que nós temos aqui, né? Vendedores, e as suas respectivas vendas, né? Que por sinal são vendas bem assim, bem grandes, né? 82 mil, 67 mil, 94 mil, parece que são vendedores de carros, né? Alguma coisa assim, algo assim. Então, nós temos essa lista com os vendedores e as suas respectivas vendas. E aí, deste lado aqui, eu tenho os meses e as vendas. A mesma coisa, não são os mesmos valores, são valores fictícios, mas eu tenho os meses aqui de janeiro a dezembro e as vendas também de janeiro a dezembro, ok? Beleza. E agora, nós temos aqui essa lista. Com base nessa lista aqui, eu vou criar um gráfico comum. Vou criar um gráfico. Lembrando, mas anota aí, tem um atalho bastante interessante que você pode usar para criar um gráfico. Você pressiona no seu teclado aqui, ó, Alt F1. Automaticamente, olha só que legal, o Excel já cria para você um gráfico automático, pegando aquele valor, né, aquele intervalo que você selecionou. Vou fechar mais uma vez para você entender aqui, ó. Vou deletar. Selecionei aqui, ó, o intervalo. Tá vendo? Ó? Selecionei tudo, ok? E aí pressiono Alt e F1 do meu teclado. Automaticamente o Excel já cria. É um atalho para você criar um gráfico aí. Então já anota isso aí para você, ok? Isso aí você guarda para o resto da vida. Beleza. E aí ele criou esse gráfico. Colocou aqui o título de vendas, colocou os valores aqui e colocou o nome dos vendedores logo abaixo. Posso diminuir um pouquinho só para você poder visualizar melhor? Então está aqui, nós temos os vendedores e as suas vendas. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos agora formatar esse gráfico, colocar algumas cores, né? Vou imaginar que você queira as cores assim padrão da sua empresa, cores que você gosta. Então vou formatar aqui. Primeiramente, eu quero diminuir esse número gigantesco aqui, ó. Você viu que está com 120 mil, é um número muito grande para ficar nesse gráfico. Então o que é que eu faço? Eu pego esse valor, clico aqui em cima dele, né? Que é esse eixo aqui de Y. Clico com o botão direito do mouse em cima dele e vou aqui embaixo, na última opção, formatar eixo. Ao clicar em formatar eixo, ele vai abrir essa opção para você aqui do lado, tá vendo? Olha, ele abre para você esse menu à direita aqui, onde você tem algumas opções de formatação do gráfico. Formatar eixo, opções aqui de eixo, tem aqui, por exemplo, ó, alinhamento, sombra, brilho, bordas, formato 3D. Você tem também aqui as cores, né, do preenchimento e tudo mais. Então, nós vamos, primeiramente, pegar esse aqui, que foi as opções do eixo, né, que é o eixo que nós estamos trabalhando. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui no eixo, eu vou selecionar essa opção aqui embaixo, olha, unidades de exibição. Essas unidades de exibição são essas unidades aqui do lado, onde nós temos os valores aqui, com casas decimais, né, com valores aqui bem altos. Vou imaginar que eu não queira que fique essa informação tão alta assim. Então, eu quero que resuma isso aqui em milhares ou milhões, por exemplo. Ao invés de ser 120 mil aqui, eu coloco um 120. E aqui do lado, ele vai informar para vocês assim, é 120 em milhares, ou seja, 120 mil. Então, eu posso clicar aqui em cima, vir aqui, olha, nesse eixo, onde cliquei aqui, ó, nas opções de unidade de exibição. E aqui, logo ao lado, você tem esta opção aqui, olha, nenhum. Quando você clica aqui neste nenhum, você tem várias opções aqui de unidade de exibição. Centenas, milhares, tem aqui 10 mil, 100 mil, milhões. Então eu quero, vai até trilhões aqui, tá vendo? Então eu quero milhares. Como é um valor aqui de 120 mil, um valor menor, eu posso selecionar aqui, neste caso, os milhares. Então eu vou selecionar milhares, aí ele já mudou aqui, ó. Você pode ver que ele mudou para 120 aqui, tá vendo? Ó? 120. E além disso, ele colocou aqui um título, né, um rótulo aqui, ó.
milhares, falando que o quê? Que essa informação aqui é 120 mil, ou seja, é 120 multiplicado por 1000, que está em milhares. Então, eu dei uma resumida nessa informação do gráfico, ficou um pouquinho menor aqui, menos poluído. Posso também aqui, se eu quiser, eu posso excluir essas linhas. Vou excluir essas linhas para ficar menos poluído. O máximo, né, o legal, o interessante dos gráficos é você tirar o máximo de informação assim desnecessária. Você deixa apenas aquilo que você acha necessário. Ou seja, a sua empresa lá, o seu chefe, ele vai querer ver apenas isso aqui, ó, o 120, quanto está atingindo, qual é a altura aqui, desse caso, né, do gráfico de colunas, qual que é a altura aqui dessas colunas, quem está maior, quem está menor, né? E os nomes aqui embaixo, quem são as pessoas. Então, beleza, eu tenho aqui os nomes, eu vou tirar esse título aqui, eu não quero esse título, não quero. Vou deixar desse jeito. Vou diminuir um pouquinho aqui o nome das pessoas, então eu seleciono aqui, ó. Aliás, para eu fazer aquele título, aquele delete no título que eu fiz, aqui fora, eu clico aqui dentro do título, está selecionada a borda. Simplesmente eu venho aqui no meu teclado e pressiono delete. Prontinho, excluí o título. E agora eu posso excluir também aqui, aliás, excluir não, reduzir também um pouco esses nomes. Então, venho aqui, seleciono, clico aqui nesse eixo aqui embaixo, que é o eixo de X, onde tem os nomes, tá vendo aqui, ó? Eixo horizontal, onde tem as categorias. Posso vir aqui em página inicial e diminuir um pouquinho aqui, olha. Ao invés de 9, eu posso diminuir, por exemplo, para 8. Ou então posso colocar um 6, por exemplo. Seleciono ali e digito 6. Então, tem os nomes um pouquinho menor aqui para a nossa visualização. E agora, eu posso também colocar essas colunas aqui um pouquinho mais largas, né? Para poder ficar uma visualização melhor. Então, simplesmente clico em cima delas aqui com o botão esquerdo do mouse. Então, selecionou todas, tá vendo? E aqui, olha, ele já selecionou aqui as bordas, tá vendo? Olha só. Posso também clicar com o botão direito do mouse. Vou imaginar que isso aqui esteja fechado. Posso clicar com o botão direito do mouse aqui. Formatar série de dados. É a última. E aí vai abrir novamente aquelas opções. E aqui, olha, você tem aqui sobreposição de séries e largura do espaçamento. Essa largura de espaçamento é esse espaçamento entre cada uma das colunas. Então, simplesmente, eu posso aumentar ou diminuir isso aqui. Ele está, nesse caso, no meu Excel aqui, no meu padrão, ele está como 219%. Então, eu vou diminuir um pouco, ó. Tá vendo? Ele vai ficando um pouquinho mais largo, ou seja, ele vai diminuindo o distanciamento entre uma coluna e outra, ok? Vamos colocar aqui no padrão, vamos pôr 100. 100, então, ok? Então, 100%. Ficou um pouquinho melhor a visualização do nosso gráfico, ok? Posso também aqui alterar as cores. Se eu quiser alterar essas cores aqui, por exemplo, clico aqui em cima do gráfico, em cima da barra, com o botão esquerdo mesmo do mouse. Posso vir aqui em design do gráfico, posso selecionar um gráfico já salvo aqui, ó, como modelo, ou então simplesmente eu posso vir aqui em cima em formatar, aqui na minha faixa de opções. Formatar, preenchimento da forma, ou então contorno da forma. Quando eu clicar aqui em preenchimento da forma, eu posso selecionar uma das cores. Vou imaginar que eu queira um verde desse aqui. Além disso, o contorno da forma, eu não quero contorno. E aí, por fim, eu quero alterar o fundo desse gráfico aqui, a cor de fundo dele, dessa área aqui de plotagem, né? Então, eu simplesmente clico aqui nessa área mesmo, e aí eu tenho a opção de formatar, olha só. Vamos mudar aqui para uma cor? Vamos ver. Eu posso optar por esse amarelo, por exemplo, só para a gente dar um destaque aqui, para a gente poder ver o nosso teste aqui da nossa aula, ok? Então, fiz alterações aqui para milhares, fiz alteração das cores, tirei aquelas linhas que estavam aparecendo, diminuí aqui os nomes da categoria aqui embaixo, alterei a cor para verde e coloquei o fundo de amarelo. Beleza? Ok, então. Agora, o que eu faço? Eu vou salvar, que é o objetivo dessa aula nossa, salvando e usando o modelo de gráfico. Então, simplesmente, eu clico com o botão direito do mouse em cima do gráfico e tem aqui, olha, salvar como modelo. Ao clicar em salvar como modelo, ele tem algumas opções para a gente aqui, ó. Ele mostra para a gente
modelos salvos, né? Alguns modelos que eu salvei aqui anteriormente. Então, simplesmente eu posso alterar esse modelo aqui, ó. Vamos ver. Eu vou chamá-lo de modelo 01. Então, meu gráfico chama-se modelo 01. Clico em salvar e pronto. Salvei aqui o meu modelo, ok? E agora, eu posso guardar esse gráfico aqui, vou recortá-lo aqui, ó, e vou colar aqui em minha outra planilha. Só para deixar guardadinho aqui, beleza? Está guardadinho meu gráfico. Vou voltar. Eu posso apagar ele também, não tem problema não, viu, gente? Eu posso apagar e esse gráfico vai funcionar do mesmo jeito, o modelo vai funcionar da mesma forma. Eu posso simplesmente apagar. Então, voltando aqui para a minha planilha inicial. Eu tenho agora aqui, ó, vou excluir só essa linha aqui para a gente poder visualizar melhor. Então, agora, eu quero usar aquele mesmo modelo de gráfico que eu criei, né? Eu quero usá-lo aqui nesses dados aqui de meses, onde nós temos aqui as vendas por meses. Então é o seguinte, eu vou selecionar, eu posso selecionar aqui mesmo, usando o nosso atalho, Alt F1. Então ele criou para a gente, mais uma vez, um gráfico, ok? Criou aquele gráfico para a gente de colunas. E por padrão ele já cria para você um gráfico de coluna, né? Já vem padrão dele assim. E aí eu posso fazer o seguinte, ele tem aqueles valores, tá vendo? Ó, com os valores todos gigante aqui, né? Os números muito grandes, com as colunas mais estreitas, os nomes menores, sem cor nenhuma. Então, simplesmente agora eu posso clicar nesse gráfico. E aqui, olha, quando eu clico com o botão direito do gráfico, eu tenho essa opção aqui, ó, alterar tipo de gráfico, salvar com o modelo, foi o que nós usamos antes, selecionar dados e mover gráfico. Então, eu posso clicar agora, o que eu quero fazer? Eu quero alterar esse gráfico aqui, alterar o tipo de gráfico. Então, eu venho aqui em alterar tipo de gráfico e ele abre para a gente as opções de gráficos, né? Tem esses modelos aqui. Mas só que é o seguinte, eu venho aqui, ó, onde está escrito todos os gráficos, nessa aba aqui, ó, onde está escrito todos os gráficos, eu vou clicar aqui em modelos. E aqui em modelos já tem os gráficos que eu salvei anteriormente, inclusive aquele nosso aqui, ó, com a cor verde com fundo amarelo. Então, eu seleciono este modelo, vou selecioná-lo. Prontinho, está selecionado meu modelo, modelo 01, e dou OK. Olha só que bacana. Ele já veio todo formatado de acordo com o que eu tinha feito antes. Então, se eu demorei ali meia hora, né, nós temos aqui, olha, tem mais ou menos 20 minutos de aula aí, vamos imaginar que eu gastei aí 15 minutos fazendo isso. Então, são 15 minutos menos, né? São 15 minutos que eu vou economizar aí do meu dia a dia. Isso aqui eu fiz um gráfico assim, bem tranquilo mesmo. Imagina quando a pessoa cria um gráfico 3D, coloca outras cores, uma formatação bem assim, mais rebuscada, mais legal. Então isso aí funciona para você. Isso você economiza aí 1 hora, 30 minutos do seu dia a dia aí, trabalhando um gráfico. E aí, se eu recortar ele aqui, ó, vou dar um Ctrl X e vou colar ele do lado desse aqui, ó. Tá vendo? É o mesmo modelo. Esse aqui ficou um pouquinho mais estreito, porque simplesmente ele tem mais informação, porque ele é de janeiro a dezembro. Esse aqui tem menos, né? São 7 pessoas aqui, são 7 informações na categoria, enquanto que esse aqui tem 12. Então, você pode observar que eu salvei esse modelo, usei ele simplesmente fazendo esse aqui. Salvei e usei este modelo de gráfico. E aí, gostou? Você curtiu? Comenta aí alguma coisa aí no chat, se você já sabia dessa forma de você salvar, você usar um modelo de gráfico, se você puder, comenta para a gente ver aí, beleza? Então, vamos lá. E agora, continuando aqui, deixa eu só beber uma água rapidinho. Uma pausa para a água aqui rapidinho, pessoal. Tranquilo. E aí, agora nós vamos partir, vou até salvar esse aqui, para você quiser usar depois, eu posso mandar para você por e-mail e tudo mais. Então, essa primeira parte aqui de modelo de gráfico já está ok, né? Espero que você tenha gostado, você tenha aprendido isso aí, dá para você usar isso, e você aprende no dia a dia, rapidão você faz isso aí em poucos minutos, você economiza aí 1 hora da sua vida em 5 minutos, beleza? Então vamos para a próxima aqui. A próxima aula, o próximo tema dessas nossas aulas aqui, chama-se gráfico de meta e resultado.
O que significa isso aqui? Gráfico de meta e resultado. Você aí na sua empresa, né? Você pode ser um vendedor, você pode ser um analista, um técnico. Com certeza, no seu dia a dia aí, você trabalha com Excel. É raro uma empresa que não tem o Excel ali para ser trabalhado no dia a dia, né? E também, assim como qualquer outra empresa, qualquer empresa que você tem aí, a maioria, né, a não ser essas empresas que buscam aí que tem o objetivo mais social, né? Então, essas empresas trabalham com meta e resultados. Por quê? Porque para uma empresa sobreviver, ela precisa de ter resultados, né? Ela tem sua meta e ela tem que alcançar aquela meta ali no ano, no mês, ou ali em 5 anos, e ela tem que ter um resultado em cima daquela meta. Por quê? Porque ela visa a lucratividade dela, ok? Se ela visa a lucratividade dela, ela precisa medir esses resultados, ela precisa ter um norte, falando assim, ó, ela é como se fosse um termômetro, ó, aqui está bem, aqui está ruim, aqui está, nós vamos ficar no vermelho, se a gente não bater essa meta aí, a gente vai ficar no vermelho, a gente pode ter que, né, ter mais despesas e tudo mais. Então, para isso, as empresas, né, a empresa que você trabalha aí, ou até mesmo você na sua casa, você tem que trabalhar com metas, né, na sua questão financeira também, na sua questão pessoal, e né, no seu profissional. E aí, diante disso, para você medir essas metas, medir esses resultados, né, quanto que você está alcançando desses resultados, dessas metas, você precisa medir isso. Você pode mostrar isso de forma gráfica também, né? Você tem que mostrar isso de forma gráfica. Você pode representar isso de forma gráfica dentro da sua empresa. Na hora que o seu chefe lá bater o olho naquela informação, ele já sabe, nós estamos aí com uma informação, eu tenho uma informação ali na planilha do Geraldo, por exemplo, que vamos ficar no vermelho esse mês, não vamos atingir a meta. Ah, esse aqui, ele bate o olho, esse aqui tá verde, não, bacana, quem que foi esse vendedor aí que fez essa venda? Qual foi a loja que atingiu esse resultado? Então ele já bate o olho ali, ó, tá verdinho ali. Verde, né? Igual o sinal, verde você pode ir, é positivo, vermelho é negativo, você tem que parar. Então tem isso, assim como também o amarelo, atenção. Você pode fazer isso, representar isso nos seus gráficos dessa forma: vermelho, verde, vermelho, amarelo, mostrando que aquilo é perigo, né? Que aquilo ali é bom, ok? Então, para isso, né, eu trouxe para você aqui agora um tema bastante interessante. É um gráfico que você pode mostrar a meta e o resultado alcançado dentro daquela empresa, dentro da sua empresa, dentro da sua questão financeira aí, ou então mesmo do seu profissional. Então, mais uma vez, eu tenho aqui uma tabela com algumas informações hipotéticas aqui, né? São informações fictícias, onde eu listo aqui para você os meses, mais uma coluna aqui de metas e uma coluna de vendas. Então, lembrando aqui, naquela outra anterior, nós vimos vendedores e as vendas. Agora nós estamos vendo os meses, as metas e as vendas. E para isso, para eu poder alcançar isso aqui, criar um gráfico de meta e resultado, eu preciso fazer o seguinte. Então vamos lá. Como que eu vou criar um gráfico de meta e resultado? Eu tenho que mostrar nesse gráfico quem está alcançando, quem está acima da meta e quem está abaixo da meta, mostrando aí graficamente, ok? E como que eu faço isso? Dessa vez eu não vou usar o atalho Alt F1, se você quiser você pode usar aí. Vou selecionar aqui esse intervalo, né, novamente. Posso vir aqui agora em inserir, página inicial, inserir, e eu tenho aqui a opção de gráficos, tá vendo? Ó, esse quadro aqui, né, esse intervalo aqui, é onde você tem os gráficos. Tem todo tipo de gráfico aqui, gráficos recomendados, gráficos de colunas, gráficos de barras, gráfico de hierarquia, gráficos aqui, ó, esse de mapas aqui é bastante interessante. Em futuras aulas eu posso apresentar para você como fazer isso aqui, que ele pega online, né? Você precisa ter o Excel salvo aí, o Excel funcionando online, né? Que é a versão que eu estou usando hoje, que é a 365, né? Que é a versão paga. Então ele é online aí, você consegue fazer esses gráficos de mapa aqui com informações de cidades, de países, de estados. Então ele mostra para você isso na tela, num piscar de olhos. Temos outro tipo de gráfico de dispersão, gráfico de pizza, né? São os mais comuns, né? De linha, colunas
e pits são os mais comuns, mais usados aí no dia a dia, desde que o Excel é Excel. Então vamos lá. Eu vou criar aqui nesse caso um gráfico novamente de colunas. Então seleciono o meu intervalo, clico aqui nessa setinha e escolho o gráfico que eu quero. Olha, tem vários tipos de gráficos aqui. Gráficos de coluna empilhada, 100% empilhada, 3D, tem aqueles gráficos de barra, tá vendo? E as suas representações em 3D também. Então eu vou escolher aqui nesse caso o primeiro, coluna 2D, que é a coluna agrupada, beleza? Então eu tenho essa coluna agrupada aqui 2D. E agora eu tenho todas as informações desse gráfico. Eu tenho o título do gráfico, tem aqui as metas e as vendas. Tem aqui a coluna no eixo Y aqui mostrando o resultado, né? Qual que é o valor que aqui representa. Tem os meses também. Então, nós temos aqui de 0 a 6 mil. Por quê? Porque provavelmente aqui essas metas, né? Igual tem metas aqui com valor acima de 4 mil. Então, ele colocou 6 mil aqui para ficar bem balanceado aqui na informação do gráfico. Ninguém passa de 5 mil, tá? Não, tá vendo aqui? Ó, tem a linha, ninguém está passando 5 mil, não. Ok? Então, vamos lá. E aí, eu tenho a representatividade aqui. Presta bastante atenção nesse gráfico aqui. Ó. Você pode observar que nós temos as metas aqui em azul e nós temos as vendas aqui em laranja. Então, você vê aqui, ó, você pode olhar mês a mês. O mês de janeiro, essa empresa aqui não atingiu a meta, tá vendo? Ó? Porque a meta está maior do que o laranja. Tem aqui também, olha, não está atingindo. Aqui atingiu já a máxima, só que você tem que olhar um por um, tá vendo? Ó? Você tem que ficar olhando as cores, vendo aqui quem está maior, quem está menor, e isso não mostra muito para você que é um pouco cansativo você analisar um tipo de gráfico desse, ele é muito poluído. Você pode ver que está bem poluído com informação. Além de seus meses aqui, você tem aqui duas colunas em cada mês. Então isso prejudica um pouco aqui a nossa visualização. Ok? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero fazer nesse gráfico, eu vou ensinar para vocês alguns macetes aqui, é o seguinte. Vou imaginar que você tem essa tela aqui, essa aqui vai ser sempre a sua fonte do gráfico, sempre vai ser dessa forma aqui. Você só vai chegar aqui e alterar os dados aqui. Ó. Vou querer que aqui é 5 mil, aqui é 2 mil. Você sempre vai ficar alterando os valores assim. Então, toda vez que você quiser alterar esses valores, ó, vamos mudar aqui, por exemplo, ó, 5 mil. Então, o gráfico altera o resultado, né? Deixa eu só diminuir um 5 aqui, ficou muito grande. Vamos diminuir um aqui. Tá vendo? O gráfico vai sempre se alterar de acordo com o que você vai alterando, tá vendo? Tá mudando o gráfico aqui, a representatividade dele, ó. Vou mudar essa meta aqui para 10 mil. Tá vendo? Aumentou aqui bastante, ok? Então é isso. O que você alterar aqui nessa fonte, automaticamente vai alterar no seu gráfico, né? Você vai ver isso nas aulas aí que você fizer na plataforma. E aí é o seguinte, eu quero que toda vez, eu quero só que fique alterado isso aqui. E tudo que for alterado aqui, altera isso no gráfico também, inclusive o título. Então, o que eu faço é o seguinte, eu vou criar aqui, eu vou mesclar, eu vou selecionar esse intervalo aqui, ó, dessas 3 colunas, essas 3 células aqui, vou vir aqui em página inicial e mesclar e centralizar. Por quê? Eu vou criar um título aqui para mim. Prontinho, cliquei em mesclar e centralizar. O que ele fez? Ele juntou essas 3 células aqui, ou seja, essas 3 colunas aqui, A, B e C, as 3 células aqui da linha 2. E aí eu vou digitar um título aqui para o meu gráfico. Vamos colocar aqui vendas mensais. Este vai ser meu título aqui, ok? Então são as vendas mensais. E aí eu posso deixar esse título também vinculado, né, ligado a essas vendas mensais aqui. Como que eu faço isso? Eu simplesmente clico aqui nesse gráfico, clico aqui no título do gráfico, né? Venho aqui no título, estou aqui fora, cliquei em cima do título, ok? Cliquei aqui no título. Então, meu título do gráfico está selecionado. Agora, aqui em cima, ó, você já viu isso aí nas aulas aí do curso, na parte básica, você tem aqui em cima a barra de fórmulas. É onde você digita as fórmulas, onde as fórmulas vão ser, né, vão aparecendo para você de acordo com o que você vai selecionando ou vai clicando aqui nas células ou digitando. Então, aqui eu estou na barra de fórmula, eu vou digitar o seguinte. Eu vou digitar igual. Vou clicar aqui em cima de venda, tá vendo? Ó, digitei igual, não fiz mais nada. Agora eu vou vir aqui, olha, em vendas mensais.
Vou clicar aqui em vendas mensais, e ele selecionou lá, ó, é igual a gráfico meta resultado A2C2. Por que mostrou A2C2? Porque nós estamos na coluna A até C da linha 2, ou seja, intervalo de A2 até C2, que é esse intervalo aqui que eu selecionei, onde eu mesclei as células. E aí, após isso, eu pressiono Enter do meu teclado. Olha só que legal. Esse nome veio para cá. Então, esse nome aqui agora, ele está dinâmico. Toda vez que eu alterar esse nome aqui, ó, vou alterar aqui, ó, vendas mensais 2023. Automaticamente é preenchido aqui no lado. Então, você pode, né, quando você tiver um pouco mais avançado aí nos seus gráficos, na parte do Excel aí, você pode criar macro, você pode criar forma dessa informação aqui ser sempre atualizada e automaticamente ela é atualizada aqui no seu gráfico. Então, você pode alterar dessa forma. Então, seu título aqui, ele já está dinâmico. Toda vez que você alterar aqui, vai ser alterado no gráfico. E também é uma forma de você também controlar a qual fonte pertence esse gráfico. Pode acontecer de você ter 5, 10 gráficos numa mesma planilha e você não saber de onde está vindo aquela fonte, qual a informação. Então, com base nisso, você tem esse título aqui e tem esse título aqui. Então, vamos ver, aonde estão os vendas mensais? Ah, está aqui, ó, está nessa tabela aqui, ó, vendas mensais. Então, é aqui que eu vou alterar para poder atualizar meu gráfico. Ok? Beleza? Então, vamos lá. E agora, o que eu faço? Eu vou, né, agora vamos ao que interessa aqui, que é o gráfico de meta e resultado. Então, nós temos a meta aqui, e temos aqui os resultados. Vou fazer mais algumas modificações que nós vimos aqui naquela hora, né? Vou clicar aqui com o botão esquerdo do mouse, botão direito, formatar eixo. Vou alterar aqui também para ficar um pouquinho menor. Nenhum. Milhares. Beleza. Ficou um pouco estranho aqui, né? Parecendo R$6, R$1, mas na verdade são milhares. São 6 mil, 5 mil. Ok? Beleza. E agora, o que eu tenho que fazer? Para eu poder ter uma representatividade melhor nessa informação aqui, o que eu faço? Eu vou alterar essas metas aqui para linha. Ou seja, eu vou ter uma linha passando aqui verticalmente, aliás, horizontalmente, e com as barras de vendas aqui mostrando onde está alcançando. Ou seja, vai ter uma linha passando aqui em cima e vai ter a barra. A barra pode estar abaixo ou pode estar acima. Então, você vai saber se você está atingindo ou não a meta. Vamos ver. Vou clicar com o botão direito do mouse em cima do gráfico. E aqui, ó, eu venho em alterar tipo de gráfico. Quando eu clico aqui em alterar tipo de gráfico, eu tenho mais uma vez aquelas opções. Eu vou vir aqui embaixo, olha só. Combinação. Porque eu tenho aqui vários tipos de gráfico. Linha, tá vendo? Ó? E vai mudando. Tem de pizza, tudo mais. Só que o melhor modelo de gráfico aqui para você fazer é combinando dois modelos de gráfico, ou seja, combinando um gráfico de linha e um gráfico de coluna. Então, eu venho aqui em combinação e ele já criou para você aqui, olha, já mostrou para você, combinação. Metas e vendas. Metas ele colocou aqui de azul e vendas de laranja. Só que aqui no meu gráfico, as vendas são laranja aqui e as metas azuis mesmo, tá vendo? Ó? Só que nesse caso aqui, o que aconteceu? Está invertido, olha. As metas, que é azul, estão em colunas e as vendas que estão em laranja estão em linhas. Basta eu inverter isso aqui, olha. Que legal. Então, eu venho aqui, metas, eu altero para linha. Então, vou colocar assim sempre, vamos padronizar. As metas, você sempre vai colocar como linha, ok? Quando você for criar um gráfico de meta e resultado, coloque sempre as metas em linha, ok? Então, eu vou alterar para uma linha aqui, ó. Posso colocar... Vou colocar essa linha mesmo aqui, ó. Linhas com marcadores. E aqui as vendas, eu vou colocar em colunas. E posso dar um OK aqui agora. Olha só que legal como que ficou agora. Não ficou bem melhor visualmente? Então eu sei aqui, ó, vou aumentar um pouquinho para você ver. Eu sei aqui que as minhas metas são azuis, são as linhas azuis. Eu sei que as vendas são as colunas laranja. Então, você pode ver aqui, olha, que o mês de maio, então, na visualização, preste bem atenção para você ver. Na visualização aqui, ó, eu sei que a meta está bem acima aqui da venda, ou seja, de cara, eu já sei que janeiro e fevereiro não atingiu a meta, tá vendo? Eu sei de cara aqui que março atingiu, superou. Olha só, maio está bem próximo, né? Você pode até visualizar aqui do lado, ó, vamos ver o maio aqui como que tá. Maio aqui, ó,
4.610, 4.811, ou seja, são valores bem próximos. Então, eu estou atingindo, tá vendo? Por isso que ficou bem aqui próximo aqui o marcador na linha. Também junho, tá vendo? Esses outros 3 meses aqui não estão atingindo. Esse atingindo, esse não, e esse também não. Então, visualmente, né, você pode aumentar seu gráfico aí, colocar, né, as colunas mais largas um pouquinho, um espaçamento melhor. Você visualmente, quando você bate o olho nesse tipo de gráfico, você sabe que você está atingindo ou não as metas. Então, essa é a melhor forma mais prática, mais simples de você criar um gráfico de meta e resultado. Então, você pode ter certeza que na sua empresa aí, quando seu chefe pedir, mostra para mim o resultado, quanto que a gente está atingindo de resultado durante o ano, como que foi o ano, como que foi o trimestre. Você cria um gráfico desse jeito aqui, ó. Você tem a meta, você tem os resultados, e você mostra o gráfico para ele na tela, e bate o olho aqui, ó, já sabe. Se ele quiser ver no detalhe, né, ele pode ver aqui, ó, ele pode consultar aqui do lado, ó, você tem a informação aqui do lado, né, nesse mesmo gráfico, na mesma tela, você tem as duas informações. Tem quanto que está atingindo aqui no valor real, qual que é a meta, e quanto que está atingindo. Então ele vai bater o olho aqui, ó, vamos ver aqui, ó, ele viu que agosto ficou muito abaixo. Ele vai ver lá quanto que foi a meta, aí vai ver agosto, ó, a meta, olha só, a meta está com 3.591 e havendo 2.500, R$ 1.000 a menos aí do resultado dele, né? Então ele não está atingindo, ele já bate o olho, ele já sabe, ele pode tomar uma decisão ali com base nessa informação, ele pode consultar quem não realizou essas vendas, né? Qual setor, qual área, qual funcionário que não rendeu tanto em agosto. Qual foi o motivo, né? Por exemplo, agosto pode ter sido um mês atípico, com alguma coisa que interferiu no resultado dessa empresa nesse mês. Ok? Além disso também, você pode inserir os dados, né? Os valores dos dados. Se você quiser, você pode aqui, ó, clicar no gráfico, clica em qualquer parte do gráfico, e automaticamente o Excel vai mostrar para você esse maisinho aqui, esse pincel, e esse ícone aqui que representa um filtro. Então, toda vez que você clicar, ó, vou clicar, por exemplo, nesse aqui, nesse laranja, no fevereiro. Então, eu posso clicar aqui agora, né, cliquei no botão esquerdo do mouse, venho aqui em mais, e aqui, ó, tem rótulos de dados. Quando eu seleciono aqui rótulos de dados, ó, já mostra para você lá o que você está fazendo naquele gráfico. Posso selecionar aqui, por exemplo, ó, vou entrar aqui em rótulo de dados, e já mostrou os rótulos aqui, ó, quanto que está cada um. Se eu clicar nessa setinha à direita aqui, você também já provavelmente vai ver isso aí na aula que você tem da plataforma. Você pode colocar onde você quer, né, que ó, você tem as opções de colocar onde você quer essas informações. Por exemplo, eu quero colocar isso aqui no centro. Então, aqui, ó, a representatividade dessa informação está aqui no centro, tá vendo? Por isso a importância que eu falei com você, de você diminuir um pouquinho aqui os valores, tá vendo? Tá 2,50 aqui. Ao invés de ser 2.500, ficaria um valor muito alto, né? Muito grande aqui, por extenso, para você poder enxergar. Você pode simplesmente clicar aqui, ó, cliquei em primeiro, selecionou tudo, e diminuir aqui, ó, vem em página inicial, e diminuir um pouco aqui esses valores, né? Que aí, quem for trabalhar com essa informação pode visualizar melhor. A mesma coisa você pode fazer com as linhas. Você clica em qualquer parte da linha, e aqui, ó, ele pode mostrar para você, ó, vamos voltar aqui, ó, no maisinho. Deixa eu fechar aqui, só para você ver. Vem aqui no maisinho, rótulos de dados. Vamos colocar aqui, vamos ver aqui mais opções. Eu quero colocar isso aqui acima, por exemplo, da linha. Posso diminuir também o zoom um pouquinho, eu vou colocar um zoom menor. Olha lá. E coloco um negrito. E aí eu tenho, né, qual o valor de cada meta de cada mês, qual que é o valor de cada meta, e tenho também o valor de cada coluna aqui, quanto foi realizada as vendas. Então, é a forma de você representar. Isso aí é um trabalho de formatação que você vai ver no curso, né, no curso aí da plataforma, e aí você vai trabalhar isso facilmente, né? Não é o objetivo nosso aqui mostrar muito essa formatação, eu estou até mostrando para você aqui, para você já ir adiantando, mas é a forma de você representar esses dados. Então, nesse caso aqui, você pode até apagar aqui os milhares, ó. Você clica com o botão esquerdo do mouse, delete. E aí você tem uma informação mais clean, né, mais limpa na tela aí, ó. Clico também com o botão esquerdo aqui nos meses. Posso diminuir um pouco também. E aí eu tenho uma informação mais interessante aí, mais limpa na minha tela. Ok? Então é isso. Então,
o gráfico de meta e resultado é isso, é essa representatividade que você tem aqui. Você consegue aí mostrar isso na tela facilmente para o seu chefe, para você, para qualquer tipo de controle que você quiser, ok? Então, vamos lá. Mais uma pausinha para a água aqui, só um momento. A garganta já está seca. Ok. Espero que você tenha gostado, tá? Esteja gostando aí. Ok, vamos lá. Ok. Vou salvar mais uma vez isso aqui para você poder usar futuramente, quando você quiser, para você poder fazer um teste aí, fazer, né? Se você quiser praticar depois. Outra coisa também, quando eu terminar essa aula aqui, né? Após eu terminar essa aula aqui, após as 17 horas, né? Fique tranquilo que essa aula vai ficar gravada no YouTube. Você que não está assistindo, tá viajando, não está podendo, é um sábado, né? Você não pôde assistir essa aula de alguma forma, por causa do feriado ou, né, algum outro motivo, pode ficar tranquilo, essa aula vai ficar gravada no YouTube e aí você vai ter acesso a ela através do link, pode assistir do jeito que você quiser, na hora que você quiser, tranquilamente. E além disso, eu vou colocar aqui no final da aula, eu vou colocar um exercício para você praticar. Vou colocar aí de 5 a 10 perguntas, um questionário para você fazer mesmo, não é só pergunta não, você vai fazer e aí você pode me devolver aí por e-mail ou colocando na plataforma mesmo, de alguma forma, que eu vou corrigir para você e retorno. Dentro de uma semana eu retorno. Assim que a gente for partir para a próxima aula no sábado, aí você pode praticar durante a semana aí o que eu passar, né? Uns cinco exercícios aí, só para você entender como fazer, você entender na prática como fazer, que aí eu vou corrigir para você, ok? Pessoalmente eu corrijo para você isso aí e te devolvo. Tranquilo? Combinado? Então tá, então no final da aula eu vou passar isso para você aí, a gente vai deixar na plataforma, ok? Ok, então. Muito bom. Dito isso, agora nós temos que fazer mais um, né? Nós temos mais um tema aqui para a gente praticar. Então nós estamos aí no terceiro tema. São 5, né? São 5 temas aí. Nós vamos para o terceiro tema. Esse terceiro tema é uma coisa que muita gente pergunta, já fiz assim pesquisa pela internet e não tem uma outra forma hoje do Excel fazer isso, né? Não sei com a chegada da inteligência artificial, né? Da tecnologia que vai avançando meio de acordo com os pedidos, né? Dos clientes da própria Microsoft, isso não tem. Já vi isso funcionando naquela plataforma, né? No outro software que é o Power BI. Já vi isso funcionando, funciona tranquilamente e é mais fácil de fazer. Mas no Excel também é possível fazer. O que é? É um gráfico que muda de cor automaticamente. Você lembra que eu falei na aula, no tema anterior? Falei assim, pode ser que no seu trabalho aí, você tem metas, né? Você tem metas e vendas, assim como eu coloquei aqui neste exemplo, mais uma vez. Você tem metas e vendas, ok? Então, para você, deixa eu voltar aqui só para você entender melhor o que eu estou falando. Para você, né, você tem aqui as vendas, as metas, mostrando cada um aqui, e tem as vendas. Então, como eu falei, quando você quer visualizar isso aqui, você bate o olho que já sabe quem está atingindo ou não a meta, né? Você consegue visualizar isso aqui. Só que existe uma forma mais fácil ainda de você, mais fácil não, mas fica visualmente melhor para você enxergar quem está atingindo ou não a meta. Dá uma para você isso aí, né? O seu chefe ele vai bater o olho, nossa, aquele cara ali não está atingindo a meta. Ó, aquele cara ali não está atingindo. Ele vai bater o olho, aquele mês não está atingindo. Ele vai falar assim com você. Por quê? É um gráfico que muda de cor automaticamente. O que ele faz? Quando você está atingindo a meta, o que ele faz? Ele fica verde. A barrinha fica verde. Quando você não está atingindo, ela fica vermelho. Ou seja, você não está atingindo, ela mostra aquela coisa negativa, vermelho, verde, atingindo. Isso não existe, que eu falei, isso não existe no Excel, não existe mesmo. Porém, a gente cria uma forma de fazer isso. Então, quando você for trabalhar aí nesses gráficos, você pode usar também essa técnica. No Power BI já tem mais ou menos isso automático, né? Mas no Excel não tem ainda.
Então, como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai criar um gráfico que muda de cor automaticamente? É o seguinte, tenho aqui, mais uma vez, os meses e tenho as suas respectivas metas e vendas, assim como o exemplo anterior, o mesmo exemplo anterior. E aí, você pode observar que é o seguinte, o mês de janeiro aqui, olha, 4.323, meta. E as vendas foram 2.497, ou seja, eu não atingi essa meta. 4.819 em fevereiro contra 3.321 fevereiro vendas. Então, eu não estou atingindo a meta mais uma vez. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como você pode criar um gráfico que muda de cor de acordo, né? A sua barra, as suas colunas vão mudar de cor de acordo com essas vendas e de acordo com essas vendas, ok? De acordo com as metas, de acordo com essas vendas. Então, vamos lá. Para isso, eu tenho que mostrar para você uma função. Você, com certeza, vai ver isso aí na plataforma. É a função chamada função se, que é uma condicional. Lá na plataforma, você vai aprender isso com mais detalhes, né, com mais calma, mas eu vou mostrar para você aqui uma forma também, a didática vai ser tranquila para você entender como que funciona isso. Eu vou falar o passo a passo e você vai entender, mas para isso eu tenho que avisar, porque eu tenho que te avisar que eu vou usar a função se aqui, uma função se aqui, para a gente poder criar esse gráfico que muda de cor automaticamente, ok? Então vamos lá. As vendas. 2.497. Então, primeira coisa, eu vou criar dois títulos aqui. Eu vou criar o título acima, que representa quem está acima, quem está atingindo, e abaixo, quem não está atingindo. Então, o resultado que aparecer nesta coluna aqui é quem está indo à meta, ok? E o resultado que está abaixo vai aparecer nesta coluna daqui, do abaixo, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos criar a função se. É igual, você vai digitar o se aí, ó, né, no seu teclado aí. Se, criei a função, abre parênteses, ok. Então ele vai pedir para mim assim, ó, se teste lógico, valor se verdadeiro e valor se falso. O que ele vai falar isso para mim? Se tal coisa for atingida, coloque isso aqui. Se não, coloque outra coisa. Neste caso, representando aqui no nosso exemplo, vai ser o seguinte: se essas vendas aqui, olha, se essas vendas for maior ou igual à meta, presta atenção, se a venda for maior ou igual à meta, ponto e vírgula, eu quero que repita a venda aqui nesse acima, no local onde está acima. Então, é o C4, ou seja, a venda. Repita a venda. Se não, vou colocar uma função aqui chamada não disponível. Se não, escreva não disponível. O que significa não disponível? Deixa eu só acabar aqui e vou te mostrar. Não disponível, fecha o parênteses mais uma vez. Então, aqui, ó, se C4, que é 2.497 as vendas, for maior, né, o sinalzinho aqui, ó, maior ou igual a B4, que são as metas, maior ou igual a B4, repita as vendas. Ok? Repita as vendas. Se não, coloca não disponível. Enter. Ok. Mostrou não disponível. Por quê? Porque as vendas não são maiores que as metas. Agora você vai perguntar, Geraldo, o que é isso aí, esse não disponível? É o seguinte, quando você vai ver isso mais no final, quando eu for criar o gráfico. Quando você escreve não disponível aqui, o que o gráfico faz? Ele ignora essa informação. Ou seja, ele não mostra essa informação na tela. Ou seja, se não está disponível, ele não quer que mostre. Okay? O gráfico faz isso. Agora, se você colocasse, por exemplo, assim, ó, se acima de 2.497 for maior ou igual à meta, e você colocar assim, coloca 0 ou coloca vazio, o gráfico ele enxerga isso. Ele vai colocar um 0 ali no lugar, porque ele enxergou um número, ele enxergou algo vazio que está representando ali, como se fosse um número. Então ele vai colocar um valor 0 e vai ficar um gráfico estranho, vai colocar aquela barrinha lá embaixo. Aí você vai ficar perguntando, o que significa essa barrinha aqui? Nada mais é que o 0. Então toda vez que você quiser representar um gráfico e não quer que mostre uma informação nele, você coloca esse não disponível aqui. Você pode escrever, né, que seria um jogo da velha N/D, ou então você pode simplesmente, vou dar um duplo aqui para você enxergar aqui, ó,
simplesmente você pode escrever assim, ó, não.disp. Coloca abre parênteses e fecha parênteses. 2 parênteses aqui vermelho, tá vendo? Ó? Significa não disponível. E você fecha com o último parênteses que está preto aqui, que é o parênteses da função. Mas não se preocupe aqui com esse aqui, porque essa função aí provavelmente, né, você vai ver isso aí na plataforma, no que está nas aulas gravadas aí, ok? Então, mais uma vez, se as vendas maior ou igual à meta, que é B4, coloca as vendas. Se não, coloca não disponível. Pronto, coloca o Enter. Então ele deu não disponível. Por quê? Porque a venda não é maior que a meta. Dito isso, eu posso arrastar essa fórmula para baixo. Posso dar um duplo clique aqui. Pronto, expandi a minha fórmula para o restante. Então eu tenho que agora, falando assim, ó, 3.321 é menor que a meta, então não disponível. 3.886 é maior que a meta, que é 3.074, então ele repetiu ela. E assim por diante. Então todo mundo que está não disponível aqui quer dizer que a venda foi menor que a meta, ok? E a mesma coisa eu vou fazer quem está abaixo. Quem está abaixo vai mostrar para mim aqui, então, nesse caso. Quem estiver abaixo, eu vou fazer o seguinte, eu faço o mesmo se é igual a. Se, vou começar aqui, 2.497 for menor agora, que a meta, ou seja, eu quero que mostre ele para mim, quero que mostre a venda. Se 2.497 for menor que a meta, ponto e vírgula, 2.497. Repita essa venda. Se não, também não disponível. Coloco não disponível. Posso dar um duplo clique aqui, ó. Então, dou um tab, ó. Tab. Fecha esse parênteses aqui do não disponível e fecha mais uma vez o parênteses aqui da função se. Pressiono Enter. Ok. 2.497 é menor que a meta. Então, ele vai mostrar para mim, ou seja, ele está abaixo. Prontinho. Então, eu tenho aqui acima e abaixo nas minhas informações. Ok? E agora, eu posso fazer o seguinte. Eu tenho essas informações aqui de meta e venda. Então, o que vale para mim agora aqui, ó, é esse pessoal aqui, ó, o que está acima, abaixo e as metas. E aí, lembrando da aula anterior, do tema anterior, né, que é gráfico de meta e resultado, eu vou criar um gráfico parecido com esse aqui, onde eu tenho linha que representa as metas e as colunas que representam as vendas. Vamos voltar lá. Olha só que legal. Então, eu vou criar uma linha para a meta e as colunas aqui para as vendas. Então, simplesmente agora, posso selecionar aqui, ó, seleciono com o mouse esse intervalo, pressiono Ctrl do meu teclado, segurando, e seguro ele. Agora, eu vou pressionar vendas, selecionei, né, vai ficar marcado aqui, ó, as vendas, e seleciono também este intervalo aqui, ok? Então, só essas vendas aqui que nós estamos selecionando. Vai ficar as metas, aliás, vai ficar o acima, abaixo e os meses. E agora eu posso vir aqui em inserir e vou selecionar um gráfico aqui, ó. Vamos ver que tem um gráfico aqui, ó. Vamos selecionar um gráfico qualquer, quer ver? Pronto, vamos colocar esse gráfico aqui. Primeiro. Vou clicar com o botão direito do mouse agora e vou alterar o tipo de gráfico. Para alterar o tipo de gráfico, então eu venho aqui, ó. Eu quero escolher uma combinação. Vamos lá? Onde quem está abaixo aqui, ó, vamos ver aqui, ó, os meses, aliás, quer ver? Deixa eu voltar aqui, peraí. Só deu um probleminha aqui, porque eu selecionei mais de uma vez aqui embaixo, ó, na hora que eu cliquei aqui. Quer ver? Deixa eu selecionar mais uma vez. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer de uma outra forma. Clica fora aqui, para a gente fazer melhor, né, porque senão vai misturar lá. Pressiona Alt F1 do seu teclado para você criar um gráfico em branco, Alt F1. Criou um gráfico, ok? Tá vendo? Ele selecionou um intervalo, criou um gráfico agora. E agora, você vai clicar com o botão direito desse mouse, aliás, você vai clicar com o botão direito do mouse nesse gráfico e vai aqui em alterar tipo de gráfico. Agora você vem aqui em combinação. Na combinação, como nós vimos na aula anterior, tem vários tipos de combinações aqui, tá vendo? Meta, vendas, né, e tudo mais. Só que eu não quero esse tipo de combinação aqui, ó. Eu não quero todas as informações que estão mostrando para a gente na tela aqui, ó. Eu quero simplesmente, por exemplo, a meta, eu quero linha, ao invés de ser coluna agrupada. As vendas, eu não quero essas vendas, não quero mexer com ela agora.
O acima eu quero em coluna. E o abaixo também em coluna. E dou OK. Calma que está quase indo. Esses vendas aqui nós vamos tirar ele também agora. Agora eu vou clicar mais uma vez com o botão direito do mouse. Selecionar dados. Onde está escrito vendas aqui, ó, você pode remover. Ok? E dá OK. Prontinho, olha só que ficou que legal. Então, meu gráfico, ele criou aqui as linhas, que são as metas, e criou também aqui, ó, um amarelinho aqui e um cinza, representando quem? Quem está acima e quem está abaixo. Então, todo mundo que está abaixo, ele colocou na cor amarela. E todo mundo que está acima, ele colocou cinza. Não se preocupe com isso aqui, com essas cores, isso aqui depende da versão do seu Excel, em qual tema que ele está salvo, né? Qual o padrão de tema dele. Então, essa cor aqui vem para o padrão no meu. Pode ser que no seu venha vermelho, venha azul, venha verde. Nesse meu caso aqui, ele está mostrando aqui, ó, você pode ver até na legenda aqui embaixo. Quem está abaixo está laranja, amarelo, né? Quem está acima está cinza. E a meta está no azul, ok? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar essas cores aqui, ó. Eu vou colocar agora o seguinte. Vou selecionar quem está cinza e vou mudar aqui, ó. Seleciono, clico no botão esquerdo do mouse em cima da opção de cinza. Venho aqui em formatar, preenchimento da forma. Eu quero, quem está cinza, quem está acima, fica verde. Faço a mesma coisa quem está abaixo. Vou clicar no amarelinho aqui. Preenchimento da forma, vermelho. Quem está acima está verde, quem está abaixo está vermelho. Posso fazer mais uma coisa. Você viu que o gráfico, não sei se para você na tela está bem visual isso, tá bem, se dá para você enxergar bem isso aí. Olha só, entre as barrinhas aqui, ó, você viu que está um mais largo, outro mais estreito, tá vendo? Ó? Mais largo, mais estreito. Isso são espaçamentos. Por quê? Para você entender como esse gráfico funciona, é o seguinte. Você lembra que eu falei com você aqui, ó, que o Excel, o gráfico, né, no Excel, quando você coloca não disponível, ele ignora essa informação. Por exemplo, aqui, ó, o janeiro, ele colocou aqui 2.497, que seria este valor aqui, ó, 2.497. Ó, se eu colocar o mouse, 2.497. Está faltando aqui o acima desse gráfico. Por quê? Se eu colocasse, por exemplo, aqui, vamos mudar aqui, ó, vou colocar para 2.000, por exemplo, em vez de ser ND. Ele criou essa barrinha, tá vendo? Ó? Se eu colocasse um 0, por exemplo, talvez para você não vai aparecer aí, não. Mas ficaria, se eu colocasse um valor, vai aparecer uma barrinha bem pequenininha aqui, representando o 0. Só que nesse caso, nós colocamos o ND, então ela vai ser totalmente ignorada. Então, esses espaços aqui que estão sobrando são o espaço que seriam daquelas barrinhas. Mas nós podemos resolver isso de forma prática. Nós simplesmente clicamos nessa barra aqui, né, qualquer uma delas, vamos clicar primeiro na vermelha, selecionou todas as vermelhas. Nós vamos aqui agora em elementos do gráfico, desse maisinho, e aqui, olha, vamos fazer o seguinte, ao invés de ser aqui, vamos clicar com o botão direito nela. Selecionei as barrinhas, ó, clico em qualquer uma das barrinhas, botão direito do mouse, formatar a série de dados, ou seja, é um atalho, né, para a gente ir mais rápido aqui. Ele vai abrir aqui a formatação da série de dados, né? E aí, nessa formatação aqui do lado, que ele está mostrando para você, ele tem essas opções aqui embaixo, olha, sobreposição de séries e largura de espaçamento. Você viu que, olha, no meu caso, não sei se dá para você enxergar bem aqui, ó, está escrito assim, 219% aqui. Isso representa o espaçamento. Então, o que eu quero fazer agora? Eu vou mudar esse espaçamento para 100, por exemplo. Vamos ver como vai ficar. Olha só, melhorou um pouco, tá vendo? Ele ficou um pouquinho mais largo aqui a barra. E aqui, nessa sobreposição de séries, vamos colocar 100 também, vamos ver como fica. Olha só que legal. Ele sobrepôs as séries, né? Ele sobrepôs aquele valor que estava em branco aqui, fazendo com que todas as barrinhas ficassem, né, na mesma distância e a representação do gráfico ficou num padrão melhor. Então, para você visualmente aqui, ó, você já sabe, você já bate o olho aqui, já sabe, olha só. O mês de janeiro, fevereiro, abril, julho, né, agosto, setembro, novembro, dezembro, por sinal foi muito mal esse ano aí, tá todo mundo no vermelho aí, praticamente todo mundo. Apenas 4 meses estão atingindo a meta. Nem precisaria também aqui, ó, dessa linha aqui de meta, né? Porque ela já mostra para você aqui automaticamente que quem está acima está verde, quem está abaixo
né, está no vermelho. E aí você pode até mudar aqui, ó, no seu layout. Acima, ao invés de ser acima, você coloca assim, sei lá, superou a meta, né? Superou, não sei, está abaixo, né? Pode deixar como abaixo mesmo. Então, você pode alterar aqui, automaticamente aqui embaixo vai ser alterado também, e mostrando assim também a sua meta. Gostou dessa dica, então? Gostou dessa aula? Então, isso aqui você pode fazer isso aí nas suas planilhas de controle aí, até quando você for trabalhar com dashboards, né? Que futuramente a gente vai lançar aí um curso onde você vai trabalhar tabela dinâmica do zero dashboard. Para quem nunca trabalhou com tabela dinâmica, aí provavelmente deve ter visto aí na plataforma também, são os cursos gravados. Né? Mais uma vez, lembrando que o curso não é meu, não sou eu que estou dando a aula lá, né? São um curso gravado de outro profissional, de outro professor. Então, ele mostra para você a tabela dinâmica. E aí, a gente aí vai lançar futuramente um curso totalmente focado em tabela dinâmica. Para quem já fez outros tipos de curso já, para quem nunca, né, não quer perder muito tempo trabalhando somente para pegar do zero tudo de Excel, você pode focar somente em tabela dinâmica, e isso vai ser mais fácil para você trabalhar aí no seu dia a dia. Eu vou mostrar para você o passo a passo, desde o início da tabela dinâmica, desde a criação, até a criação de dashboards, aí, onde você pode mostrar os resultados da sua empresa numa tela só, automaticamente. Ok? Então, isso aqui você pode fazer também no seu dashboard, onde você pode criar um gráfico que muda de cor, né? Que a gente fala assim, que seria uma forma paliativa de criar um gráfico que muda de cor automaticamente, e toda vez que você for alterar esses resultados, o seu gráfico também será alterado. Então, você pode ver aqui, ó, deixa eu só diminuir um pouquinho o zoom, só para a gente poder ver na tela que funciona mesmo. Então, por acaso aqui, ó, disse aqui que, vamos imaginar aqui, ó, o mês de janeiro foi abaixo. Vou colocar aqui 5.000. Quando eu pressionar Enter, olha lá, ele já mudou, tá vendo aqui, ó? Ele superou, ficou verde e superou. A mesma coisa com quem está superando aqui, ó. Seria o mês de maio, por exemplo. Está muito acima. Então, se eu colocar um valor menor aqui, ó, vou colocar para R$1.000, por exemplo, ó, e ele diminuiu, tá vendo? Ficou vermelhinho aqui, de acordo com o que ele está representando, então. Ok? Espero que você tenha gostado desse tema aqui. E qualquer dúvida, né, qualquer coisa que você quiser perguntar, você pode mandar aqui no chat. Estou vendo aqui que o pessoal está um pouco calado aí, mas pode me perguntar mesmo. A gente vai sanando as dúvidas, mostrando para você como fazer isso na tela, tudo mais. Você pode depois mandar um e-mail para mim, mandar na plataforma, a gente tem telefone e tudo mais, né, via WhatsApp, a gente pode... a gente até está querendo... Eu até combinei com o Guilherme, né, que é o professor que me deu essa oportunidade de poder dar essa aula para vocês aqui, de combinar de criar um grupo, né, dessas pessoas, né, das pessoas que estão fazendo o curso, para tirar dúvida diretamente aí via WhatsApp. Então, estarei disponível para você aí, você quiser mandar os seus exercícios, eu estou com uma dúvida aqui, uma coisa no meu trabalho, como que eu posso fazer isso? Você pode mandar, eu terei o maior prazer, né, em te ajudar, ok? Beleza. Então, mais uma vez aqui, nós já estamos aí no terceiro tema, né? Chegamos no terceiro tema. E aí você pode fazer isso aqui, né? E você pode praticar também. Espero que você pratique essa forma de trabalhar aí, né? Que você, como eu disse no início da aula, né? Como vocês estão vendo essa parte de gráfico, né? Que seria a parte mais avançada, começando lá do curso da plataforma. Então, eu estou começando seguindo a mesma lógica do curso lá, ok? Então, a gente vai trabalhar com gráfico primeiramente nessa aula aqui, nessa aula de hoje. No próximo sábado eu vou ver qual que são, a gente tem os temas lá na plataforma, provavelmente deve ser funções, esse tipo de coisa, então eu vou trabalhar com vocês também isso aí, tranquilamente, para o que ver, soma-se, média, tabela dinâmica, se precisar, qualquer coisa, vocês podem me perguntar mesmo, ok? Muito tranquilo mesmo, estou muito tranquilo, estou disponível para vocês isso aí. E aí, agora, para a gente continuar mais um pouco aqui, eu vou entrar, né, na parte aqui de gráfico de bolhas, que é o próximo tema aqui da nossa aula, gráfico de bolhas. Os gráficos de bolhas, eles mostram, eles fazem parte da parte aí de gráfico de dispersões, onde você mostra assim, por exemplo, população, qual que é o estado que tem maior população, né? Qual a cidade tem menor, qual que seria
o que pode mostrar para você na tela visualmente, né, que igual eu falei, gráficos podem trabalhar para você isso visualmente na tela, é mais fácil. Então, eu vou mostrar para você aqui, na prática, como criar um gráfico de bolhas, né? Um gráfico de bolha aqui, para a gente poder representar uma população, né? Quantidade aqui, uma população graficamente de estados aqui por estado. Ok? Mais um copinho de água, só para a gente não ficar com a garganta seca, né? E aí a gente já começa. Ok. Então vamos lá. Então, gente, qualquer dúvida pode perguntar mesmo, né? Pode mandar no chat aí, que eu vou respondendo mesmo para você, muito tranquilo, tá ok? Deixa eu ver se alguém mandou mais alguma coisa nos grupos aqui. Não, por enquanto, não. Vamos lá. Tá tranquilo. Beleza, então. Acho que é porque é sábado, o pessoal tá mais tranquilo também, quer ficar mais à vontade, né? Ninguém quer mexer com Excel. Ninguém quer mexer com Excel assim, né? Durante sábado, não. Mas aí vai tranquilo, vai ficar gravado mesmo. Eu estou disponível para vocês aí para trabalhar com isso, né? E aí você pode me perguntar. Já falei com o Guilherme aí, estou disponível. O Guilherme também é um ótimo professor, né, um ótimo aí para uma ótima pessoa para a gente poder conversar. Se vocês quiserem combinar qualquer coisa com ele aí, a gente pode fazer, tranquilo? Então, vamos lá. Vamos prosseguir aqui agora para gráfico de bolhas. Mais uma vez, eu vou aumentar o zoom e vou mostrar na tela para você aqui como que seria isso aqui. Neste exemplo aqui, eu tenho uma lista com os estados brasileiros. Nós temos aqui as siglas, né, de cada um, a sigla dos estados e as suas respectivas populações. E aí, eu quero representar isso aqui na tela através de um gráfico de bolhas, ou seja, um gráfico de dispersão. Eu quero mostrar assim, ó, quem for a maior população, mostra uma bolha grande. Quem for o menor, uma bolha pequena. Então vai mostrar essa representatividade. E, cara, a gente já sabe que é São Paulo, né? Os outros estados aí, Minas Gerais, né? Rio de Janeiro. Mas a gente vai ver isso na tela, como fazer isso aí. Ok? É muito simples, né? Provavelmente a gente vai ter até mais tempo aí para poder tirar alguma dúvida, se alguém quiser. Né? A gente já está com tempo aí mais ou menos de 1h e 11 de aula. E eu vou ter esse tema aqui mais um. Mas caso alguém queira mais alguma coisa, eu posso até mostrar, eu posso ensinar um pouquinho até daquela função se ali que eu mostrei, para você poder trabalhar essa informação aí depois tranquilamente, ok? Então vamos lá. Então simplesmente eu faço o seguinte, eu seleciono o intervalo aqui, vou selecionar. Ah, tem um atalho para você também, deixa eu mostrar para você aqui, ó. Vou diminuir o zoom, só para você ver como funciona. Se você quiser, vou imaginar que você tem aqui 1 milhão de linhas aqui, né? Sei lá, 500 mil linhas no Excel. Pode acontecer, numa tabela, você ter 500 mil linhas. Eu já trabalhei isso aí, meu dia a dia é praticamente isso. Eu trabalho com 500 mil linhas, praticamente, 1 milhão de linhas. Então, eu preciso trabalhar muitos atalhos do Excel. Isso, por exemplo, vamos imaginar que você tenha 500 mil linhas, vamos supor, e você tenha que selecionar isso tudo aqui, ó. Você vai ficar assim, ó, né? Até chegar às 500 mil linhas, já acabou seu dia de trabalho, né? Então, você pode fazer o seguinte, você pode simplesmente selecionar esse aqui, ó, vamos supor que selecione esse aqui, os dois primeiros cabeçalhos com o mouse, vem aqui no seu teclado, ó, pressiona Ctrl, Shift, seta para baixo. Ele seleciona todo aquele intervalo para você, até lá embaixo, até onde tiver a última linha preenchida. Então, se eu tivesse mais linhas aqui, 500 mil linhas, ele preencheria todas as 500 mil linhas no piscar de olhos, ok? Então, vamos lá. E agora, eu vou, selecionei, né? Já selecionei o intervalo, eu vou inserir um gráfico de bolha. Venho aqui em inserir. Aqui dentro dos gráficos, eu tenho esse aqui, ó. Inserir gráfico de dispersão XY ou de bolha. Posso clicar aqui nessa setinha. E aí eu tenho de bolhas. Você pode optar por bolhas 3D
ou bolhas simplesmente assim, 2D, né, que são bolhas mais tranquilas. Vamos pegar 3D aqui, fica um visual mais legal. Selecionei aqui o gráfico de bolhas 3D. Prontinho, então o gráfico de bolhas 3D pronto aí. Não, brincadeira, não é esse aqui não. Então, vamos fazer o seguinte, vou mostrar para você aqui, que você pode continuar, né? E é o seguinte, agora vamos fazer aqui. Eu tenho aqui todos os estados aqui. Você pode ver que os estados têm ordem alfabética, né? Tem a população e tem os estados em ordem alfabética. Para eu poder fazer esse gráfico de bolha, eu preciso fazer uma coisa antes. Vou deletar, né? Só para você, só para descontrair, mostrei para você que estava pronto, mas não está. E vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar assim, ó. Vou escrever aqui representatividade. Representatividade. Uma palavra grande, né? Representatividade. E agora, eu vou, para eu poder fazer o gráfico de bolha, para ele mostrar a dimensão, o tamanho da bolha pequena ou bolha grande, o gráfico, né, o Excel, ele precisa saber assim, qual que é a representatividade daquela informação, daquela população dentro do todo, ou seja, quanto maior a representatividade, maior a bolha. Então, para isso, o Excel precisa enxergar o todo. Então, se ele fala assim, ó, dentro de 1 milhão, 500 mil e 200 mil, eu tenho os dois, 500 mil e 200 mil. Qual que representa mais? O 500 mil. Então, a bolha é maior. Se o 200 mil é um pouco menor. Então, ele precisa entender qual que é a representatividade. E, para isso, eu preciso fazer o cálculo primeiramente aqui, ó. Para ficar simples para você, eu vou fazer o seguinte. Você vai ver isso na aula também na plataforma. Tudo eu falo que está na plataforma. Você faz o seguinte. Você seleciona aqui embaixo, no finalzinho aqui, ó, e põe assim, igual soma. É uma função de somar. Então, eu vou somar esse intervalo aqui, ó. Cliquei, digitei igual soma, selecionei todo o intervalo, fechei o parênteses, prontinho. Então, eu tenho o total da soma aqui, ó, que é 206 milhões aqui, 934. Né? Essa é o valor total da somatória da população do Brasil nesse exemplo aqui, ok? Agora, vamos saber quanto que cada um desses estados representam neste valor total aqui. Quanto que cada um representa? Por exemplo, quanto que Paraná representa, quanto que o Acre representa, quanto que Minas Gerais representa desse total. E para isso eu tenho que fazer um cálculo, que é a matemática, né? Eu coloco igual esse 906 mil aqui, dividido, né? A barrinha aqui de divisão. Deixa eu aumentar um pouquinho para você poder visualizar melhor. Deixa eu voltar aqui, ó. Eu vou aumentar, senão vai ficar muito pequenininho para você, você não vai enxergar nada aí. Ó, é igual a... Aumentar até mais um pouco. Vou colaborar com você, vou aumentar bastante aqui para você enxergar. É igual a 906 dividido pelo total lá. Qual que é o total? 206. Mas antes disso, tem na plataforma que é um caso de estudo, né, que é uma aula sobre referências relativas, referências absolutas, ele vai explicar isso para você. Você tem que travar essa célula. Quando eu arrastar as fórmulas aí, ele vai fazer o cálculo sempre na 206. Então, não precisa se preocupar com isso, você simplesmente vai fazer o seguinte, você vai pressionar aqui agora, né, vai clicar aqui no B29 aqui em cima da barra de fórmulas, clicar em qualquer lugar aqui, ó, pode clicar entre o B e o 29 aqui, e pressionar F4 do seu teclado. O que vai aparecer? Vai aparecer o cifrão aqui antes do B e antes do 29, 2 cifrões aqui, tá ok? Então não se preocupe com isso aí que você vai aprender lá. Você simplesmente só faça isso, pressionou F4 do seu teclado e pressiona Enter agora. Prontinho. Ele mostrou a representatividade aqui do 906. Agora eu venho aqui na alça de fórmula aqui, né, da célula e arrasto até o final. Vou arrastar até o final aqui, ó. Então ele mostrou pra gente qual que é a representatividade de cada um. Só que esse número tá muito estranho, né? Porque eu dividi 906 por 206 milhões aqui, ó, ficou esse valor, 0,04. Só que eu posso fazer o seguinte, Ctrl Shift seta para baixo, selecionei todo o intervalo, e agora eu venho aqui em cima, ó, página inicial, geral, ou então simplesmente eu posso vir aqui, ó, página inicial, clicar nesse símbolo aqui de porcentagem, tá vendo? Ó, geral, porcentagem. A mesma coisa se eu tivesse vindo aqui em geral e clicado aqui em porcentagem, ó. E aí eu venho aqui, né, igual eu fiz, porcentagem,
colocou algumas casas decimais aqui, ó, 0,44%, 1,96%. Então, ele está mostrando para a gente aqui qual que é a representatividade de cada estado. Por exemplo, São Paulo aqui, ó, ele representa 22,54% da população do Brasil, né, neste exemplo nosso. Minas Gerais, por exemplo, ó, representa 10%, né, e assim por diante. Tem estado aqui que é pequenininho, por exemplo, aqui, ó, o Amapá, ele representa 0,32%, ok? Então, a bolha, ela vai ser medida com base nessas informações aqui. Então, São Paulo, logicamente, que tem uma maior população, será a bolha maior, né? Então, vai mostrar para a gente isso agora. E agora eu posso voltar na minha bolha novamente. Eu vou lá em inserir, dispersão aqui, gráfico de bolha. Olha só o que aconteceu já. Ele já mostrou para a gente na tela quanto que representa cada um. Então, você pode observar aqui, ó, eu coloquei só o mouse em cima para você ver, mas tá assim, população.sp, ou seja, São Paulo. Então, a maior bolha aqui é São Paulo. E assim por diante, nos outros estados. Aqui, ó. Vou recortar aqui, vou colocar em outra tela, só para você poder visualizar melhor aqui. Posso até aumentar o zoom agora. Prontinho. Então, aqui, ó, nós temos aqui que São Paulo, né, o São Paulo aqui, tem a maior representatividade nessa bolha. E assim por diante, os outros estados. Se eu colocar aqui, ó, esse aqui é Minas Gerais, neste caso aqui é Bahia, né, e Rio de Janeiro. Mas como que formou isso aqui? Vamos lá. Vamos clicar com o botão direito do mouse em cima desse gráfico aqui. Clicando com o botão direito do mouse no gráfico, nós temos aqui, ó, selecionar dados. E aí ele mostra qual que é o intervalo que está sendo selecionado. Ele selecionou desde o estado, a população, até a representatividade. Lembra que eu falei? Ele sempre vai verificar essa representatividade aqui para poder medir o tamanho da bolha. Então, a bolha ela é sempre medida por essa representatividade aqui. E agora vamos aqui em editar, onde está escrito população, nós vamos aqui clicar em editar. Olha só que monte de informação que tem nesse gráfico. Ele pede para a gente. Nome da série. Nome da série pode ser qualquer um. Nesse caso aqui, ele chamou de população. Ok? População. Agora, valores de X e Y, valores de X da série. É onde está pedindo a informação dos estados. Desde Acre até lá o último, né, que seria Tocantins, ele está mostrando para você aqui. Valores de Y da série. Os valores, né, a população. E o tamanho da bolha. Lembra que eu falei com você? Tamanho da bolha, simplesmente, são os percentuais, é a representatividade que este estado, né, representa dentro da população, ok? Então, para a gente voltar lá no nosso gráfico de bolha, está aqui, ó, toda a informação. E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui, olha, e aumentar, né, colocar as informações de população. Primeiramente, eu vou excluir essas linhas, que eu gosto de higienizar um pouco o gráfico, tirando essas linhas. Eu acho que polui muito o gráfico essas linhas aqui. Clica com o botão esquerdo do mouse na linha, ó. Você pode simplesmente clicar no botão esquerdo do mouse, vai aparecer uns pontinhos aqui nas pontas delas, e você pressiona Delete do seu teclado, ok? Pronto, ficou um gráfico mais clean, né? Posso excluir também esse aqui, ó, botão esquerdo, e tiro essa informação aqui também. E agora, no final aqui, ó, eu posso clicar qualquer uma dessas bolhas, vir aqui no maisinho e rótulo de dados. Mais opções, e aí eu vou poder ver algumas opções do gráfico. Neste caso aqui, automaticamente, ele já colocou para a gente a população. Nesse caso aqui, a população de São Paulo, né, 46 milhões, neste exemplo nosso aqui. E aí, você pode observar aqui embaixo, ó, tem valor de X, valor de Y. Se eu desmarcar o valor de Y, por exemplo, aqui, ele vai sumir com essa população. Se eu colocar X, ele vai mostrar o estado. Então, qual é o estado de cada bolha aqui, né? Ele está mostrando para a gente aqui. Outra coisa também, você pode deslocar aqui de acordo, né? Se você quiser colocar para ficar uma visualização melhor, você pode diminuir, né? Selecionei aqui todos, né, os nomes aqui dos dados, né, do eixo. Você pode diminuir, por exemplo, o zoom. Simplesmente vindo aqui em página inicial, ó,
Vamos clicar nesse aqui para diminuir um pouquinho o tamanho da fonte. Vamos colocar um negrito, por exemplo. E essa fonte, você pode fazer o seguinte, você colocar aqui, ó, em centro. Então, vai mostrar cada estado. Eu acho que pode até aumentar um pouquinho, né? Vai mostrar cada estado aqui e os seus respectivos nomes. Então, para você, né, nesse caso da população aqui, é um exemplo assim, praticamente óbvio, né, que você sabe que São Paulo tem a maior representatividade mesmo, mas a critério de exemplo, né, de didática mesmo, você tem que entender que é isso. Ele vai mostrar para você. Você pode ver que ele está pegando aqui, ó, desde o Acre até Tocantins. A ordem, ela vem assim da esquerda para a direita, nesse caso aqui. Por quê? Porque a ordem aqui do meu gráfico de bolha, da minha fonte, é aqui, ó, começando do Acre até Tocantins. Se fosse outra ordem aqui, por exemplo, se o Amazonas, por exemplo, fosse primeiro aqui, neste caso do gráfico, né, do gráfico de bolha aqui, ó, o Amazonas ficaria em primeiro aqui, ó. Você pode até ver, deixa eu aumentar mais um pouquinho o zoom para você poder visualizar. Não sei se você consegue ver aqui, ó, o Acre, tá vendo? Então, ele ficaria em primeiro aqui. Então, essa ordem do gráfico é a ordem que está lá, né, que está lá na fonte de dados, na sua fonte, na sua base lá. E a grandeza aqui, né, do gráfico e das bolhas é de acordo com a representatividade. Nesse caso, São Paulo é 22%, que é o maior de todos, então ele ficou maior aqui em cima, ele vai subindo aqui no caso. E como ele tem a maior população também, nesse caso, em números, 46 milhões, não só nos percentuais, ele fica mais no alto também, porque os 46 milhões está aqui em cima, mais acima neste caso aqui, ok? Então é isso, o gráfico de bolha, você trabalha dessa forma assim, você pode, né, a ideia, né, a ideia do gráfico de bolha é você entender a representatividade dele, seriam o tamanho da bolha nesse caso. Então, basicamente, no visual aqui, você consegue entender quem tem maior população, né, e quem é a menor população no nosso exemplo. Ok? O que eu tenho passado para vocês, né, mostra para você assim, o que consiga você pegar assim, pelo menos, né, a ideia mesmo do negócio, a ideia do que seria isso aqui, da importância disso para você, sabe? Porque por experiência própria mesmo, por experiência própria. Eu já trabalho há 17 anos com Excel, por experiência própria, que eu vou falar com você mesmo. Eu trabalho há 17 anos com Excel, e para mim, do início ali, que eu não conhecia nada, para mim foi um grande ganho, assim, tanto pessoal como financeiro e também para profissional. Porque não estou falando que você tem que ficar somente no Excel. Às vezes você não quer, você não, sua praia é outra, você quer, eu quero trabalhar com a parte mais tranquila, eu quero trabalhar com documentos, eu não quero mexer com Excel. Mas, assim, é bastante valorizado, não é mais, assim, uma coisa assim, é o fulano ali que sabe, é ciclano que sabe, né, que é a informação. Todos, editais de concurso público, provas, né, de teste para poder entrar na empresa, todo mundo está pedindo 7 anos direto para chegar a certos níveis, para poder conseguir resolver problema. Você bater o olho assim no problema e você resolver ele rapidamente. É seu chefe chegar para você e falar assim, Guilherme, eu preciso aqui, eu estou com esses dados aqui, eu preciso que você me apresente um relatório disso aqui, eu preciso, mostra para mim essas vendas aqui, quem que tá vendendo mais, mostra para mim se graficamente aqui, porque o seu chefe tem informação. Se ele quiser classificar lá com ordem crescente, ele vai ter. Só que ele vai ter trabalho. Ele vai ter trabalho para fazer isso. E você mostrando isso aí em poucos dados, você resumindo esses dados num gráfico, numa planilha, você mostra para ele, no dia tal, fulano de tal vendeu menos, olha, eu estou te mandando aí o gráfico aí, via PDF, você tem as opções de imprimir, gerar um PDF com base em gráficos e de mandar via WhatsApp, ele tá na reunião para ele bater o olho na hora e ver. E aí, é esse tipo de valor, né, que igual eu falei, não digo que você vai trabalhar com Excel pro resto da sua vida, às vezes você não quer, mas é um tipo de informação, de conhecimento que você tem que levar. Se você quer trabalhar pode considerar aí 90% das empresas, elas pedem isso aí. Elas vão pedir para você, nem que seja um Excel básico ali, nem que seja você sabe fazer um gráfico, criar uma planilha, criar uma fórmula, somar e dividir. Muita gente não sabe, realmente não sabe. Infelizmente, né, a gente coloca aí, tem muitos profissionais que colocam vídeos no YouTube ensinando, gratuitos, até cursos inteiros gratuitos no YouTube,
E aí eu bato palma para esses profissionais mesmo, né, que é uma forma aí de contribuir para as pessoas, né, que muita gente não tem condição mesmo de pagar um curso. Antigamente o curso era caríssimo, hoje você tem de graça muitas vezes, mas você não tem também aquele suporte, né, você está ali, você e o vídeo do cara ali no YouTube, pronto. Às vezes, quando alguém quiser responder para você, perguntar, você pergunta, as pessoas respondem e tudo mais. Mas, no geral, você, sabe, prestar atenção, praticar um pouquinho e levar para o dia a dia mesmo seu. Eu, assim, para mim, falando para mim, para o meu particular, foi uma grande coisa que aconteceu na minha vida, foi isso, eu ter sido apresentador Excel e poder trabalhar isso no meu dia a dia, é uma coisa que eu gosto hoje, né? Eu tenho até outros tipos de conhecimentos, né? A parte de PHP, de lógica de programação, mas assim, o cerne mesmo, né? A minha base mesmo, que eu levo hoje, que eu gosto de trabalhar, é o Excel mesmo. E para mim, né? Para mim, tanto financeiramente, para minha família, ajudou muito, sabe? Então vamos lá. Continuando aqui. Agora, nós vamos partir para o gráfico de colunas 100% empilhadas. É um tipo de gráfico parecido com aquele de colunas que nós vimos lá no começo, né, que é um gráfico parecido com esse aqui, ó, que nós vimos no começo. Cadê? Esse tipo de gráfico. Porém, é de colunas 100% empilhadas. Só que, assim, parece ser simples, só que eu vou ensinar para você uma outra forma aqui de você mostrar os dados na tela, entendeu? Assim, como que seriam os dados na tela desse gráfico. Vou mostrar de uma forma, depois vou mostrar de outra. Ok? Então, vamos lá. Primeiramente, nesse exemplo que eu tenho aqui, deixa eu só dar um zoom um pouquinho aqui, aumentar o zoom, né? Nesse exemplo que eu tenho aqui, é uma situação hipotética. Eu já até recebi dados assim já de empresas pedindo para compilar dados, né, para trabalhar isso aí. Principalmente empresa de marketing, que pede muito isso aí. Ela tem de clientes, né? Esse exemplo que eu dei aqui, um exemplo bem, né, um exemplo fictício aqui, eu tenho aqui uma lista com 5 redes sociais, né? Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube. E tem aqui os dados de cada um, retirado dessas plataformas. Por exemplo, Facebook, 126 publicações, 52.200 seguidores, 33.400 curtidas, comentários 630 e compartilhamentos 95. São dados hipotéticos de redes sociais aqui, ok? E aí, eu quero mostrar a representatividade dessas redes sociais num gráfico de colunas 100% empilhadas. Então, como que é isso? Vou diminuir o zoom mais uma vez, para a gente poder mostrar esse gráfico na tela. Então, simplesmente, eu vou selecionar essa informação, né, selecionar todos esses dados aqui, venho aqui em inserir, e aqui no gráfico de colunas, eu venho nesse aqui, ó. Eu tenho primeiro colunas empilhadas, eu tenho o último, coluna 100% empilhada. Seleciono, e ele vai mostrar para você na tela aqui este gráfico, né? A formatação do gráfico, o gráfico prontinho. Então ele está mostrando para você os gráficos e a representatividade de cada um. Por exemplo, publicações aqui na cor azul mais claro, você tem aqui, ó, deixa eu aumentar um pouquinho a legenda, botão direito, formatar a legenda. Deixa eu só aumentar um pouquinho. Aqui, ó, desculpa. Clico aqui na legenda, deixa eu aumentar, na verdade, a fonte. Só para você visualizar melhor, tá ok? Então eu tenho aqui, ó, a legenda. O YouTube é o azul mais claro aqui, né? O YouTube é o azul mais claro. Então, neste caso aqui, nas publicações, o YouTube tem menos representatividade. Nessa coluna de publicações, qual que tem maior representatividade, né? É esse laranja, que é o Twitter. Então, você pode observar aqui do lado, ó. Se você observar aqui a sua fonte, ó, Twitter, ele está aqui, ó. Nas publicações, ele tem maior representatividade. Por quê? Porque ele está com 225 publicações, que é a maior, né, o maior número aqui de publicações. E assim por diante, ó. Vamos ver um outro que está bem assim acima. Este, por exemplo, aqui, ó, curtidas. YouTube, neste caso aqui, ó, e tem maior número de curtidas, é 7.750 em relação aos outros, ó. Maior que depois aqui é o Instagram, com 5.630, que está aqui na cor cinza, ok? Então, para isso que serve o gráfico de colunas empilhadas, é mostrar a representatividade de cada um de acordo com suas cores aqui.
E agora nós podemos também inserir dados nesses gráficos aqui. Eu venho aqui, rótulos de dados. Então, aqui, ó, vou selecionando cada um. Nesse caso desse gráfico, ele tem esse problema que você tem que selecionar cada um, né? Rótulo de dados, selecionei, aqui, eu clico nele, seleciono o cinza, rótulo de dados. Clico no laranja e seleciono todo mundo, rótulo de dados. E assim por diante. Então, ele mostra para a gente quanto que vale cada um, qual que é o valor de cada um, 7.750, 1.080, de acordo com o que está aqui na nossa fonte, ok? E aí, nós podemos fazer mais uma coisa. Ao invés disso aqui, deixa eu te mostrar o valor mesmo, nós podemos mostrar em percentual. Quanto que representa, por exemplo, essa cor azul clara aqui, que seria do YouTube, dentro das curtidas, né? Quanto que representa? Então, vamos lá. Eu vou apagar. Vou voltar aqui de novo, ó. Desfazer tudo que eu fiz aqui. Aliás, eu vou deixar o gráfico do jeito que está aqui mesmo. Só para a gente poder mexer no cantinho aqui. Vou criar um outro gráfico. Deixa eu um pouquinho diminuir aqui, só para a gente poder criar um outro gráfico aqui. Só um momento. Pronto. Agora eu vou fazer o seguinte. Para mostrar em percentual isso aqui, né, a representatividade em percentual, vamos criar uma outra tabelinha dessa. Então, nós vamos copiar essa tabelinha, Ctrl+C, Ctrl+V, para colar. Vou apagar essas informações aqui que estão aqui dentro. Ok. E agora, eu vou mostrar quanto que representa cada um. Não se preocupe, mais uma vez, com o que eu vou fazer aqui agora, que são os percentuais, que você provavelmente já viu ou vai ver isso aí nas aulas gravadas. E eu vou mostrar o total de cada um, né? Publicações, 6.691. Seguidores, 274.400. Isso seria o total de cada um aqui dessas informações. Então, eu vou fazer quanto que representa cada um. É igual a 126 dividido por 691. Pressiono o F4 para travar essa célula, para fixar a célula. E dou Enter. Por quê? Porque quando eu for arrastar aqui, ó, ele vai ficar, a fórmula sempre vai fazer na última aqui, no total. Seleciono aqui, arrasto para o lado também. Prontinho, eu tenho aqui todos os percentuais. Posso transformar isso aqui em percentual, né? Aliás, eu posso aqui, ó, eu tenho que travar aqui, eu tenho que mudar aqui o travamento aqui, ó. Porque eu travei a linha, né? Eu tenho que travar somente a linha, não travar a coluna. Deixa eu só mudar de novo, só para a gente poder arrastar, senão ele vai fazer os cálculos errados. E esse aqui, pessoal, vocês vão ver, né? Isso aí na aula de referências absolutas e relativas. Então, você pode observar na aula aí na plataforma, você vai entender isso aqui melhor, ok? Que seria o travamento da célula. Então, eu travei aqui a linha, que seria a linha 9, que representa aqui os totais, e não travei a coluna, porque quando eu for arrastar para o lado, a coluna vai pular, vai mudar, porque eu quero calcular assim, ó, esse valor aqui dividido por 27, esse valor aqui por 21, 3.121, assim por diante. Então, vamos lá. Agora eu posso arrastar e arrastar para o lado. Prontinho. Agora ficou correto. Então, se você somar isso aqui, ó, tem que dar 100%. Ó. Vamos somar aqui para você ver. Ó, todos vão dar 100% agora, porque é o total aqui que está dando, da representatividade de cada um. E agora, nós vamos criar o gráfico em cima disso aqui. Nós podemos simplesmente selecionar, inserir, gráfico 100% empilhado. E aí ele mostrou mais uma vez o mesmo gráfico, né, com o mesmo valor, só que agora nós podemos inserir os dados aqui, ó. Clico no primeiro, maisinho, rótulo de dados, Vem, clique com o botão esquerdo, rótulo de dados. Vou marcando aqui, ó. Prontinho, eu posso deletar isso aqui. E aí eu tenho aqui formatado o meu gráfico de colunas 100% empilhadas, mostrando a participação de cada um das redes sociais, dentro do tipo de curtidas, né, de valores. Posso aumentar um pouquinho para a gente poder visualizar melhor? E aí você tem cada um. Ó.
Ou então você pode fazer o seguinte, é um macete aqui para você fazer mais rápido, ó. Você seleciona o primeiro aqui, o 13, né? Já colocou aqui em negrito, colocou uma fonte maior. Vem aqui nesse pincel, ó, página inicial, pincel de formatação. Dá um duplo clique nele, não só uma vez não, duplo clique, tá ok? Porque quando você dá um duplo clique, ele não vai desfazer. Porque quando você clica uma vez só, você insere a formatação, ele vai desfazer. Aí você tem que ficar clicando toda hora. Quando você dá um duplo clique, ele trava. Então você pode vir em cada um aqui, ó. E aí, desfazer, prontinho aqui, ó. Você tem seu gráfico formatado direitinho com o que você precisa, com as informações 100% empilhadas do que você precisa. Ok? Observaram os vários tipos de tabelas e gráficos que podem ser gerados pelo conhecimento que foi compartilhado neste primeiro encontro da série? Espero que você tenha gostado. Inscreva-se em nosso canal para receber mais vídeos sobre este assunto. Um forte abraço do professor Guilherme Alves. Inscreva-se em nosso canal. Obrigado por assistir o nosso vídeo e siga-nos em nossas redes sociais.